Como está a composição dos seus custos de manutenção? Será que você está englobando tudo que deveria? O que deve ser levado em consideração quando a gente fala dos custos de manutenção? Por exemplo, toda a parte administrativa, pessoas, treinamento, material, insumo, tudo isso deve estar incluso nos nossos custos de manutenção. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre esses principais custos e como que a gente deve encarar cada um deles para o cálculo do nosso custo de manutenção. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a parte financeira, tá? Como que um diretor de uma empresa pensa essas partes financeiras. Por isso que eu trouxe para vocês aqui, ó, a composição dos custos de manutenção, tá? Vamos começar. Ó. Primeiro, um dos primeiros custos que a gente tem de manutenção são pessoas. A gente vai ter salários, encargos, a gente vai ter que pagar férias, 13º, a gente vai ter que pagar às vezes afastamento por problemas de saúde. FGTS, então tem um monte de custo aí de pessoas que estão envolvidas. É responsabilidade do gestor de manutenção levantar esses custos? Geralmente não. Aqui você pode, por exemplo, pedir para o seu RH e o seu RH vai disponibilizar o seu custo de pessoal. O outro custo muito interessante é o custo de qualificação. A maioria das empresas, elas alocam recurso para poder fazer a qualificação de pessoas, seja aí com cursos presenciais, cursos online, mentorias, ajudando o funcionário a pagar uma graduação, um curso superior, um curso técnico, isso também é aprovisionado. Então tudo que é gasto com qualificação do time de manutenção também é encarado como um custo, tá? O outro custo são as ferramentas, então ali a gente vai precisar, dependendo do tipo de manutenção, uma gama de ferramentas gigantesca, chaves, furadeiras, parafusadeiras, engraxadeiras, às vezes carrinhos, às vezes até um próprio automóvel para fazer deslocamento. Então todas essas ferramentas também precisam ser encaradas dentro dos custos de manutenção. E aí nós temos os materiais e insumos. Então, cara, é aquela estopa que a gente precisa utilizar, às vezes é aquele pincel, é uma cola, é uma fita, tudo isso são materiais e insumos que o time de manutenção precisa utilizar para poder realizar uma atividade de manutenção. Um outro custo é com as peças sobressalentes. Peças sobressalentes, ou também conhecida como as spare parts, tá? Que são as peças que a gente tem dos nossos equipamentos para poder fazer uma troca. Muitas vezes a gente precisa ter essas peças porque as máquinas dos equipamentos, às vezes eles são importados, às vezes essas peças elas são muito difíceis da gente conseguir, então a gente precisa ter um estoque dessas peças para que a gente possa trocar essas peças nos nossos equipamentos, que são peças específicas, que muitas vezes a gente não consegue encontrar em lojas convencionais, só lá diretamente com o fornecedor. E muitas vezes essas peças elas têm que ser sobre medida para o tipo de equipamento que a gente tem. Então essas peças, que são as peças sobressalentes também, elas são um grande custo que a gente tem dentro da manutenção. Um outro ponto é a parte de contratos. E aí vem toda a parte de terceirizados, A maioria das empresas tem, por exemplo, manutenção preditiva como contratada. Então, se você tem lá uma manutenção preditiva como contratada, isso vai ser um custo alocado na manutenção. Se você trabalha com serviço terceirizado, às vezes o técnico que faz um serviço mecânico lá para você é contratado, também vai entrar na parte de contratos. A gente tem também ali, por exemplo, às vezes serviço de vigilância, aluguel de máquinas e equipamentos. Às vezes a gente precisa de uma plataforma de trabalho em altura, uma PTA, para poder alcançar alguma coisa lá numa indústria, numa fábrica, a gente precisa fazer esse aluguel, Essa contratação também vai entrar aqui na minha parte de custos de contratos. Outro custo que a gente tem é de softwares e sistemas. Então, muitas vezes a gente precisa de um sistema, de um sistema informatizado para poder aplicar dentro da área de manutenção. Aí pode ser um TOTOS, pode ser um SAP, pode ser vários softwares de manutenção e podem ser também softwares que dão auxílios no nosso processo. Então, às vezes a gente pode ter ali um software de inteligência artificial, software de machine learning, software para controle de estoque. A gente pode ter, por exemplo, software para fazer desenhos, Por exemplo, um AutoCAD da vida, um SolidWorks. Então, a gente tem um monte de softwares e sistemas que geralmente a gente paga aí ou mensal ou na forma de contrato. O outro custo é o custo de instalações. Então, aí a gente tem a parte de oficina, aluguel às vezes de um terreno, aluguel às vezes de um espaço, Muitas vezes, por exemplo, a gente trabalha muito com agronegócio. Então, no agronegócio, às vezes, tem
máquinas, equipamentos que ficam espalhadas aí por fazendas que são gigantescas. E às vezes a gente precisa parar essa máquina, esse equipamento em algum lugar, a gente precisa pagar um aluguel, um trator, um caminhão, às vezes ele precisa parar para fazer uma parada para descanso, precisa pernoitar em algum lugar, precisa ficar dentro de um centro logístico onde está fazendo o embarque ou desembarque de carga. A gente às vezes precisa alocar oficinas, galpões, tudo isso faz parte das instalações aí da manutenção e também oficina, né? Às vezes dentro da indústria a gente precisa ter uma oficina bem robusta para trabalhar o conserto de peças, de equipamentos. A gente tira da área, traz aqui para a oficina, faz, né, um reparo, faz um ajuste, faz uma retificação, coloca lá no torno, faz uma furação para depois devolver lá para a operação. Outro custo de manutenção que a gente tem é a depreciação. Ao longo do tempo, que é a nossa principal variável, os equipamentos eles vão se desgastando naturalmente e isso vai diminuindo o seu valor. Esse equipamento ele vai ficando menos valorizado ao longo do tempo até o momento que ele se torna obsoleto. Seja por novas tecnologias, seja porque o seu custo de manutenção ficou muito alto, seja porque ele não consegue mais dar conta do potencial produtivo que ele precisaria entregar para o time de produção. Então essa depreciação vai fazendo com que o valor que a gente tem imobilizado dos nossos ativos vá reduzindo ao longo do tempo. E aí essa depreciação também deve ser considerada como um custo de manutenção das nossas máquinas e equipamentos. E por último, claro, a gente vai ter o custo administrativo, que são impostos, seguros, documentação, toda a parte burocrática. Então, muitas vezes o time de manutenção ali vai ter que pagar, por exemplo, quando a gente está falando de manutenção de frota, a gente precisa às vezes pagar os impostos da frota, a gente precisa pagar a documentação dos veículos daquela frota, a gente precisa às vezes ter contrato com o fornecedor daquele determinado tipo de equipamento, né, para poder fazer algumas revisões, algumas manutenções lá com aquele time que vai prestar essas primeiras manutenções para aquele equipamento. Então tem muito custo administrativo também. Então olha só, pessoal, como que funciona a composição do custo que a gente consegue medir, né? Que a gente geralmente é aqueles que são mais evidentes, mais fáceis que a gente tem para poder medir em termos financeiros. Pessoas, qualificação, ferramentas, materiais e insumos, peças sobressalentes, contratos, sistemas e softwares, instalações, depreciação e também o custo administrativo. É claro, pessoal, que tudo isso aqui que eu passei para vocês, que a gente estava falando desses custos de manutenção, né, dessa composição dos custos, na verdade, quando a gente fala que é só custo de manutenção, a gente está fazendo uma simplificação. Na verdade, a gente tem outras formas de identificar as saídas, né, ou os gastos que a gente tem dentro da manutenção. Então, olha que legal. Aqui nós temos a nossa pirâmide financeira, a composição da nossa pirâmide financeira da manutenção. Aqui embaixo nós temos a parte de orçamento, que é a base da nossa pirâmide, que é maior. Depois nós temos os investimentos, os custos, que é o que a gente estava conversando, as despesas e depois as perdas. Então olha que interessante. O que é o orçamento? O orçamento é a parte da receita ou recursos da empresa destinados ao setor de manutenção. Então é aquilo que a empresa vai nos garantir, né, por meio de um acordo ali que a gente vai fazer, do dinheiro que a gente vai receber da empresa para poder manter as nossas máquinas e equipamentos. Depois nós temos o investimento. É o recurso gasto no crescimento ou melhoria do setor com o objetivo de retornos futuros. Então é quando a gente compra uma nova máquina para a nossa oficina, quando a gente compra um carrinho para o nosso time, quando a gente investe em ferramentas, por exemplo, em tecnologias de manutenção preditiva, quando a gente coloca um sensor preditivo lá no nosso equipamento, quando a gente adquire, por exemplo, uma inteligência artificial, quando a gente tem lá talvez um software de manutenção que faz com que aumente o valor da manutenção, que aumente o valor da empresa no mercado, porque a gente está então tendo novas tecnologias, novos equipamentos e investimentos. Depois vem o custo. É o recurso gasto na atividade de manutenção do equipamento, reparo, trocas, etc. Então o custo, pessoal, é aquilo que é gasto realmente na atividade de manutenção, na atividade real de manter o equipamento. Então, por exemplo, o que não é um custo, né, que a gente não considera um custo? Aquilo que a gente gasta, por exemplo, para comprar uma peça, para manter ela em estoque, para fazer toda a parte gerencial do estoque, para que ela possa ser usada numa intervenção de manutenção. O que vai ser o custo? O custo vai ser o custo daquela peça que a gente botou lá e fez a manutenção naquele equipamento. E toda essa outra parte
o custo de comprar, do processo de compra, que muitas vezes é moroso, tem que ter alguém para fazer, de alguém receber, de estocar, de ficar lá, né, de fazer a parte de gestão desse material, toda a parte administrativa que se envolve, a gente acaba não classificando como um custo, a gente acaba classificando como uma despesa. A despesa é o recurso gasto indiretamente na manutenção, como por exemplo, material administrativo. Então lá, material administrativos, às vezes são cursos, sistemas que a gente tem, software que dão apoio à manutenção. Esses são considerados o quê? Despesas. E as perdas? É o recurso gasto com sobras, excessos e desperdícios. Então, se a gente tem que fazer lá a implantação, uma melhoria de uma rede elétrica, por exemplo, né? E aí a gente dimensionou 50 metros de fio, né, ou de cabo, e aí a gente usou 40 metros, aqueles outros 10 metros a gente vai ter que jogar fora porque não dá para reaproveitar eles. Isso, então, é uma perda. A gente tinha que colocar 4 litros de um certo fluido lubrificante numa máquina para fazer a sua lubrificação. A gente levou 5 litros e por questões de não poder acondicionar esse material, ele já ter sido aberto, a gente não consegue mais usar esse 1 litro que restou. O que isso é? É uma perda, a gente teve que jogar esse 1 litro fora. Então nós também temos as perdas. Então quando a gente olha a composição financeira, a gente tem o orçamento, o investimento, os custos, que é aquilo que a gente gasta diretamente com a manutenção, e depois as despesas, que é tudo aquilo que vai dar o suporte para que a manutenção possa acontecer, que possa então, a gente possa realizar as atividades de manutenção, toda a parte administrativa, como por exemplo o time de PCM, a emissão das ordens de serviço, toda a parte administrativa que a gente precisa ter, o papel que vai ser gasto, a sala que a gente precisa para dar treinamento, tudo isso então vão ser consideradas despesas e os custos são aqueles que vão incidir diretamente sobre a parada, a intervenção que vai ser realizada no nosso equipamento. Então, pessoal, esses são as principais composições de custo que a gente tem dentro da manutenção. Se você curtiu esse conteúdo, já dá aqui o seu joinha, já inscreva-se no nosso canal e, claro, compartilhe com seus amigos nos grupos de WhatsApp, compartilha também lá no LinkedIn. E se você quiser saber mais sobre custos de manutenção, gestão de custos de manutenção, já dá uma olhada aqui na descrição do vídeo, porque a gente deixou um monte de conteúdo extra para que vocês possam continuar essa jornada de crescimento e transformação profissional de vocês na área de gestão de custos da manutenção. Muito obrigado por terem ficado até aqui e agora a gente se encontra no nosso próximo vídeo. Um grande abraço e até lá!